Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ivonice. Hoje estou aqui para falar do projeto Natureza, o SEG e as mudanças climáticas, suas causas e consequências. O nosso projeto, ele tem como objetivo reconhecer o papel do homem como agente principal de transformação do meio ambiente e do uso consciente dos recursos naturais, identificando os problemas socioambientais e as consequências para o futuro do planeta. De acordo com os estudos do painel intergovernamental das mudanças climáticas, as emissões antropogênicas de gases de efeito estufa aumentaram desde a era pré-industrial, estimuladas em grande parte pelo desenvolvimento econômico e populacional. Isso levou a concentrações de poluentes na atmosfera, alterando o balanço radiativo e causando o aquecimento global. Seus efeitos, em conjunto com outros elementos resultantes das atividades humanas, foram detectados em todo o sistema climático e é muito provável que tenham sido a causa principal do aquecimento observado desde os meados do século XX. As alterações nas concentrações dos gases de efeito estufa acarretarão em mudanças globais e regionais na temperatura e na precipitação, o que trará sérias consequências socioambientais, como, por exemplo, calor extremo, degelo do Ártico, aumento do nível do mar, extinção de vertebrados, de plantas e insetos, declínio nos recifes de corais, declínio nos cardumes de peixes, desaparecimento de ecossistemas, como o manguezal, dentre outras situações. Pensando nessas situações, convido vocês a assistir ao vídeo A Lei e a Vida. Vamos lá? Pois sempre precisamos dela. Sem ela nossa vida corre risco. Vamos acabar com isso, vamos dar um aviso. Por favor, salvem todos, salve o mundo. 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 O mundo está chegando ao fim. Desmatamento nunca mais. Senão o futuro fica atrás. Acabar com a natureza, jamais. Por favor, salve todos, salve o mundo. Por favor. A primeira lei de proteção à natureza no Brasil foi um regimento sobre o pau-brasil, no século XVI. Essa madeira não só foi o primeiro produto de exportação da colônia, como também lhe deu o nome, caso raro na história. Em pouco tempo, as reservas de pau-brasil foram devastadas. A contradição entre a norma de proteção no papel e a realidade ambiental marcou quase 5 séculos de nossa história. Nos anos 80, essa situação começou a mudar a partir de 3 marcos decisivos. 1981, Lei 6.938, que criou a Política Nacional de Meio Ambiente. 1985, Lei 7.347, que disciplinou a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente e a outros bens e direitos. 1988, a nova Constituição, que introduziu normas inéditas e consolidou o papel do Ministério Público como representante da sociedade. Para ter uma noção de direitos e deveres relativos ao meio ambiente, nada melhor que começar pelo título 8, capítulo 6 da Constituição. Nele se resume o sentido das inumeráveis normas jurídicas que já existiam sobre o tema. No capítulo 6 e em outros artigos esparsos em seu corpo, a Constituição inscreve as regras abrangentes que, se obedecidas, abrem novas perspectivas para a proteção ambiental no Brasil. Capítulo 6. Do meio ambiente. Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Eis aí 3 novidades importantes. Primeiro, o meio ambiente está ligado às condições de vida dos brasileiros e não é mais apenas sinônimo de natureza. Segundo, o meio ambiente é valor que pertence a toda a sociedade
e não a uma pessoa ou grupo. Terceiro, pertencendo à sociedade, cabe a ela também defendê-lo e preservá-lo. O artigo 225 desdobra-se em 6 parágrafos e 7 incisos. Eles podem ser ilustrados por casos concretos que mostram como a legislação ambiental está ligada ao cotidiano da população. Nesse sentido, o Estado do Rio de Janeiro é um bom cenário de casos exemplares que espelham o quadro brasileiro. Artigo 225, parágrafo 1º, inciso 6. Incumbe ao poder público promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Escola Pública no Catumbi, bairro do Rio de Janeiro. O meio ambiente, para mim, é o conjunto de animais, vegetais e de seres humanos. Ecologia é o sistema... esqueci. É a ciência que estuda o meio ambiente, várias coisas. Estuda os animais, os vegetais. Não, é que eu esqueci, eu já estudei bastante isso, é que eu já esqueci. Esta classe se preparou para a filmagem. Na verdade, tanto a educação ambiental como a conscientização pública sobre o tema são muito precárias no Brasil. Fui convidado, há 4 anos atrás, para uma escola de Niterói, para a 2ª aula de educação ambiental. Eu cheguei nessa escola e vi pela janela morro, favela, desmatamento, leptospirose. No entanto, a aula de educação ambiental falava de girafas e elefantes, que são bichos que nem existem no Brasil. E, no entanto, a vida dos bairros, o cotidiano das pessoas, a história da degradação da cidade real não aparecia nessa aula. Artigo 225, parágrafo 2º. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. Taquara, Alto da Boa Vista, Rio de Janeiro. 4 mineradoras exploravam granito nesta área, zona de entorno do Parque Nacional da Tijuca e parte da Mata Atlântica, declarada Patrimônio Nacional pela Constituição. Em março de 1988, atendendo à solicitação do município, o Ministério Público promoveu ação civil pública, requerendo a interdição das atividades de mineração e a reparação dos danos causados, entre estes, a erosão das encostas e a desfiguração da paisagem. A solução que nós encontramos foi acionar as mineradoras para que elas parassem de degradar o meio ambiente. E com a investigação se concluiu que elas estavam até impossibilitadas de continuar a lavra porque elas estavam já com decretos vencidos, com áreas de exploração vencidas e estavam tocando a mineração assim mesmo. O juiz concedeu liminar suspendendo a mineração. 4 anos depois, contudo, a ação prossegue para decidir sobre a reparação dos danos. A gente só tem conseguido sucesso efetivo nas ações preventivas. Quando a gente consegue uma medida liminar. Nas ações de reparação, nós não estamos conseguindo nada. Artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4. Incumbe ao poder público exigir, na forma da lei, para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade. Barra da Tijuca, principal área de expansão do Rio de Janeiro. Há 20 anos tinha 24 mil habitantes. Hoje tem mais de 100 mil. Em fins dos anos 70, o governo estadual projetava a construção de um emissário submarino para lançar, sem qualquer tratamento, os esgotos da Barra e da Baixada de Jacarepaguá. As associações de moradores reivindicaram a construção prévia de uma estação de tratamento. É uma das mais antigas lutas do movimento comunitário no Rio de Janeiro.
e um exemplo muito bonito de como é que a sociedade pode se unir nessa questão ambiental, né, para obter resultados concretos. Ela chegou a reunir, num determinado momento, 42 associações de moradores da Barra, Jacarepaguá, com apoio das associações de moradores da Zona Sul, porque a Barra é a única praia não poluída do Rio de Janeiro, é um patrimônio dessa cidade. Em julho de 1986, as associações acionaram o governo estadual, pedindo a realização de um RIMA, Relatório de Impacto Ambiental. O governo resistiu, mas afinal foi obrigado a ceder. Eles fizeram um relatório de impacto ambiental, foi submetido a uma audiência pública, compareceram mais de 600 pessoas, inclusive uma audiência bastante tumultuada, porque as pessoas ficaram indignadas com a proposta, com a forma como esse relatório de impacto ambiental foi manipulado, uma verdadeira manipulação de dados, e nós demonstramos isso cabalmente. Quando se trata de avaliação de impacto ambiental, por exemplo, governos, de um modo geral, se mostram muito refratários à ideia de que as suas atividades devam ser precedidas desses estudos. Não só porque os estudos são caros, mas também porque eles são, por definição, lentos. Mas, no caso da Barra, foram as audiências públicas em torno do RIMA que permitiram um acordo com o governo estadual, em 1990, para a construção da estação de tratamento. O mar está preservado, mas enquanto o projeto não fica pronto, o sistema de Lagoas da Barra continua sendo poluído. Artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3. Incumbe ao poder público definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. Itaoca, município de São Gonçalo, Grande Rio. Essa parte aqui é o final de uma lixeira que começou há 20 anos atrás, a 1 quilômetro daqui. O lixo veio sendo depositado, parte por parte, até chegar aqui. Nós começamos o movimento ecológico aqui em São Gonçalo exatamente em cima da questão do lixo, né? Não só pelo aspecto do manguezal, mas também pelas populações nativas, que são os pescadores, que eram prejudicados com a questão do lixo aqui no mangue. O vazadouro de Itaoca estava situado dentro de uma APA, Área de Proteção Ambiental. O lixo acumulado provocava a degradação do manguezal e, através de um canal, chegava à Baía de Guanabara. Em 1989, o Ministério Público acionou a Prefeitura de São Gonçalo. Nós pedimos para que eles parassem de jogar lixo, para que eles aterrassem provisoriamente aquele lixo que já estava lá, com uma camada de aterro de 10 centímetros, tudo de acordo com a deliberação da FEENA, tá? E para que recuperassem aquela área de manguezal que tinha sido destruída pelo lixo, sendo que uma parte dessa área provavelmente já está perdida. Em janeiro de 1990, a Justiça concedeu medida liminar e o vazadouro foi oficialmente desativado. Mas o manguezal ainda corre perigo. Só que foi aterrado, mas não houve fiscalização. Embora haja condições para ver essa fiscalização, porque todo caminhão que traz lixo para poder entrar nesse lugar aqui passa por uma portaria lá na frente com uma balança. Quando entra os caminhões da fábrica de sardinha para jogar esse óleo, quando entra caminhão de estaleiro naval para jogar resto de casco de navio aqui, as pessoas na portaria sabem disso. Então, há a possibilidade de fiscalizar, há a possibilidade de se cumprir a lei. A Prefeitura de São Gonçalo instalou outro vazadouro, muito próximo do anterior. Então, eles pegaram a lixeira e colocaram a 500 metros da APA. Né? Bom, olha, nós não estamos mais dentro da APA. Ora, mas o líquido que sai do lixo, que é o chorume, esse líquido entra, ele percola, né? Quer dizer, ele entra por dentro do solo, entra no canal Tambor, que é o canal que passa perto desse lixão, e vai de novo para a Baía de Guanabara. Artigo 225, parágrafo 6. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. Usina Nuclear de Angra dos Reis, no município do mesmo nome, a 150 quilômetros do Rio de Janeiro. Ela foi projetada a portas fechadas, nos anos 70, em plena ditadura.
Além de ter sido construída em terreno geologicamente inadequado, sua localização é incompatível com a vocação turística da região, uma das mais belas e valorizadas do litoral brasileiro. Bom, na verdade, o movimento de preservação de meio ambiente em Angra começou motivado pela implantação da usina nuclear em Angra dos Reis. E o primeiro movimento foi chamado Hiroshima Nunca Mais. É um grupo de pessoas que se reuniu para protestar contra a presença da usina e propor a sua retirada, aproveitando o dia 6 de agosto, que é a data em que foi jogada a bomba de Hiroshima, né? Depois do acidente de Chernobyl, em abril de 1986, a comunidade de Angra dos Reis despertou para a verdadeira dimensão do problema. E então descobriu que não havia um plano de evacuação confiável em caso de acidente. O plano que existia era um plano burocrático, uma coisa fechada, secreta, controlada pelo Serviço Nacional de Informação. Em manifestações públicas, moradores de Angra reclamaram um plano de emergência. Em junho de 1986, o Ministério Público acionou o FUR nas centrais elétricas, operadora da usina. Nessa ação, se pedia que o reator, naquele momento em reparos, não fosse religado até que se estabelecesse um plano de evacuação eficaz. E o juiz acatou o nosso pedido de liminar e determinou que o reator não fosse religado até que essa questão fosse resolvida. Mas, numa manifestação do governo federal, que entrou logo no processo, em Brasília, alegando que se o reator ficar desligado, Rio e São Paulo ficariam prejudicados no abastecimento de energia, o Tribunal Federal do Recurso, 8 dias depois, suspendeu a eficácia dessa liminar. Mas, de qualquer maneira, despertou a opinião pública e o problema foi trazido à baila. O plano de emergência, que era secreto, deixou de ser secreto e a comunidade passou, então, a discutir mais detalhadamente essa questão. Nos últimos anos, o Exército tem coordenado exercícios simulados de evacuação, mas ainda há dúvidas quanto à eficácia do plano. Nós achamos que não funcionará. Por quê? Porque o plano está calcado na confiança em que o Exército virá a Angra dos Reis fazer a retirada da população. E nós acreditamos que isso seria inviável num momento de tumulto. Nós estamos propondo uma coisa diferente, que nós, em Angra dos Reis, aprendamos a sair se for preciso. Em janeiro de 1989, um alarme falso que soou acidentalmente na localidade de Vila do Frade mostrou a precariedade da situação. Deu um raio no alarme e o alarme tocou, todo mundo ficou correndo para lá e para cá. Eu senti medo porque assustou as pessoas. Eu corri junto com a minha mãe. Todo mundo se assustou, quem não ia se assustar? Eu saí correndo, eu, minha mãe, meu pai. Minha mãe saiu de casa correndo, ela se assustou. A menina estava no dia de... Aí estava ganhando neném já, aí se assustou também, desmaiou. Artigo 225, parágrafo 1º, inciso 5. Incumbe ao poder público controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Baía de Guanabara, Niterói. A indústria de construção naval é uma das mais importantes do estado do Rio de Janeiro. Nos estaleiros, onde a entrada de nossa equipe de filmagem não foi permitida, a limpeza dos cascos é feita através do jateamento de areia. Essa técnica foi proscrita em quase todo o mundo, porque a poeira formada pela areia provoca a inflamação e o endurecimento do pulmão dos operários, a silicose. Em 1991, uma campanha contra o jateamento de areia mobilizou os trabalhadores. A areia, ela é jogada no casco do navio com 800 libras de pressão. Então ela se fragmenta assim de maneira, quer dizer, minúscula mesmo, é partícula assim microscópica. Ela entra poeira por aqui por baixo, e entra poeira. E outra, o ar do capacete, com o compressor, você entra óleo
pelo ar do capacete. Aquele óleo vem pelo arzinho do capacete, você tira o capacete, entendeu? Quando os cabos jateados você vai tirar, isso aqui está cheio de óleo, diesel. O número de doentes estava começando a aumentar muito. Nem tanto quanto a gente tem hoje, mas a doença, quer dizer, eu sempre digo o seguinte, que você tem um movimento de ocultamento da doença profissional pelas empresas. Nós temos 2.000 exames prestados, 400 comprovadamente com a silicose. A assistência médica que a gente tem aí, ela é uma assistência que não se volta, ela não está preocupada, ela não está ligada na relação doença-trabalho, saúde-trabalho. A formação médica é deficiente. No início foi muito difícil, porque as empresas não queriam dar a CAT. A CAT era a comunicação de acidente de trabalho, que o trabalhador iria para o acidente de trabalho, iria para tratamento, se aposentava com seu salário normal. Mas isso, as empresas não queriam dar a CAT, porque ela poderia responder processo de responsabilidade civil. O que o senhor fez? Eu não fiz nada, eu estou encostado. Encostado ganhando salário mínimo? Ganhando salário mínimo. Para os companheiros terem uma ideia, nós temos hoje o companheiro, por exemplo, de Djalma, que é um companheiro que contraiu a silicose, um companheiro que está morrendo, um companheiro que está com a barriga, está operado, e nós não conseguimos aposentar esse trabalhador. Eu sinto muita dor nas pernas e falta de ar. Tem noite para mim dormir, eu tenho que fazer esfregação nas pernas, entendeu? Sol, só andar um pouquinho de bicicleta, dá uma dor no pulmão que eu não aguento. Tem uma dor mesmo legal, que assim você parar, aí dá aquela dor e... Somos na faixa de 30 anos de idade. O tempo que eu fiquei aqui dentro do sindicato, por exemplo, foi um tempo assim, de um sofrimento intenso para mim. Porque eu saía daqui todo dia vendo pessoas da minha idade morrendo com falta de ar. Falta de ar, não consegue mais ir no banheiro, não consegue mais levantar para passear, ele não consegue mais se divertir, não consegue mais trabalhar, ele não consegue mais viver. A questão da saúde trabalhadora é uma ferida só. E é uma ferida purulenta, nojenta, sabe? Uma ferida que fede. No mesmo dia desta filmagem, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, por iniciativa do deputado Carlos Mink, aprovou o projeto de lei que obriga os estaleiros a substituir a areia pela limalha de ferro ou de cobre. Até recentemente, o operário corria atrás do salário. E quando ele pensava em poluição, ele corria atrás do adicional de insalubridade, que vem a ser a venda dos seus pulmões em suaves prestações mensais, porque é disso que se trata. Recentemente as coisas começaram a mudar e a discussão sobre saúde do trabalhador e tecnologia, ou seja, ecologia do trabalho, começam a mobilizar os trabalhadores. Artigo 5, inciso 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral. Cidade dos Meninos, Duque de Caxias, município do Grande Rio. Esta fábrica em ruínas é o cenário de um crime ecológico. Em 1950, o Instituto de Malariologia, do então Ministério da Educação e Saúde, inaugurou uma fábrica de hexaclorobenzeno, o BHC. Conhecido como pó de broca, o BHC é um pesticida altamente tóxico. Em 1957, a fábrica foi fechada e toneladas do produto foram abandonadas no local. 32 anos depois, a imprensa denunciou a comercialização clandestina do BHC nas feiras livres de Caxias. Em agosto de 89, a Fundação Estadual do Meio Ambiente, FEEMA, retirou 40 toneladas de BHC semi-embalado das ruínas da fábrica. Segundo a própria FEEMA, ainda restam 300 toneladas de pó de broca, com risco de contaminação para mais de 700 pessoas que moram num raio de 2,5 km da fábrica. Por que você está cavando aí, Miguel? Bem, isso aqui é BHC. Isso aqui tem aos montes aqui, isso foi mostrado em 89 para a Defesa Civil. Você cava aqui por perto da fábrica, todo lugar tem isso aí, por baixo da terra? Todo lugar, em tudo que é profundidade.
Isso aqui tudinho, esse montão de terra que tem aqui é BHC puro. O pessoal aqui pegava BHC e usava para tudo. BHC até julho de 89 era usado comercializado e tal como remédio de matar traça. Remédio. Ninguém tinha a consciência de que era veneno. E o gado pasta aqui, tá? O pessoal fica aqui à vontade. Isso aqui já teve cerca, agora não tem mais. Quer dizer, quanto que era para estar isolado esse lugar, sinalizado, mostrando o que é BHC e tal, mas o pessoal não consegue ter essa consciência de que BHC é tão perigoso assim. As crianças vão brincar aqui e tudo? 30 anos que as crianças estão com a mesma liberdade que eu estava há 20 anos atrás. José Miguel da Silva, líder da comunidade, dirigiu-se ao Ministério Público no início de 1990, quando viu que as autoridades não tomavam nenhuma providência efetiva. O Ministério Público, após inquérito que durou 1 ano, promoveu ação civil pública em julho de 1991. A ação pública pede para isolar a área, cercar e sinalizar. Pede para ver a extensão da área contaminada, até onde está contaminado. Acompanhado disso tudo, de fazer um trabalho de educação das pessoas, de esclarecimento da população, né? De fazer investigação epidemiológica, né? Que é o exame de saúde nas pessoas, e a retirada e a subsequente incineração. 6 meses depois do início da ação, nenhum dos itens requeridos tinha sido cumprido. Até hoje, tudo que os moradores sabem sobre sua saúde vem de um laudo da Fundação Oswaldo Cruz, em 1990, que detectou níveis elevados de BHC no sangue das pessoas que moram perto da fábrica. Mas, segundo a Fundação, seriam necessários novos exames para estabelecer uma relação com as patologias encontradas. Até hoje, a maioria das pessoas não conseguiu fazer a exata relação da sua doença com o BHC, porque muitas ainda não conseguem nem entender as doenças que aparecem na comunidade. A não ser os casos extremos de câncer, né, de incoordenação motora, de aborto natural. Eu vi muito disso aqui? De câncer teve muito. Câncer a gente tem uns 14 casos aí nos últimos 10 anos. Isso entre quantas pessoas? Isso num raio aí de umas 10 famílias. Eu tenho uma irmã falecida, que ela faleceu de câncer, mas eu não posso afirmar se a causa foi essa. Mas eu gostaria de saber se é, porque eu fui criado aqui, nasci aqui, tenho meus filhos, entendeu? Eu gostaria de ver se isso poderia afetar mais tarde. E essa coisa do pó de broca prejudicou a família da senhora? Prejudicou a mim, meus filhos, né? Infelizmente tem essa daqui, que faleceu com 19 anos com câncer. Quando foi isso? Em 82. E o meu irmão também, que morava aí pegado, também morreu de câncer. O senhor ficou doente por causa do pó de broca, o senhor acha? Não sei, eu não posso dizer uma coisa corretamente, porque... Faz 6 anos que está faz 6 anos que eu estou assim. Tem caso de do meu irmão, 19 anos, que tinha incoordenação motora aos 9 anos de idade e veio falecer de câncer no fígado aos 19 anos. Finalmente, 2 anos e meio após a descoberta do pó de broca na área, as autoridades tentam apressar um início de solução para o caso da Cidade dos Meninos, através de um convênio entre órgãos estaduais e o Ministério da Saúde. De qualquer forma, a solução será cara, demorada e não ressuscitará aqueles que morreram, nem devolverá a saúde aos que já foram contaminados. Eu só posso lhe adiantar que só um levantamento inicial, um trabalho inicial que tem que ser realizado, o orçamento já está montando aí em torno de 150 milhões de dólares. Isso não inclui o exame, o acompanhamento médico das... Não, isso não está ainda incluído o acompanhamento médico. Então, quer dizer, a gente começa a perceber que o poder público tem os técnicos, tem material, tem laboratório, tem tudo, mas não tem a tal da vontade política de resolver o problema. A cidadania, as pessoas que vivem na cidade, mas não respeitam. Cidadão é cada uma pessoa. Cidadão é cada ser humano, cada pessoa. No tempo antigo no Brasil, o escravo era cidadão? Era cidadão, mas não tinha direito nenhum. Então não é cidadão? Não, não deixa de ser cidadão. Esses casos que examinamos à luz da Constituição demonstram a responsabilidade do poder público e de agentes privados pela degradação ambiental.
uma participação ainda débil da sociedade civil e uma justiça com poucos recursos, cara e demorada, que deve arbitrar conflitos que envolvem grandes interesses econômicos e políticos. Justiça é uma coisa que pune. A lei é para punir quem não obedece a lei, é por isso que tem lei. Nós que não cumprimos as nossas obrigações, nossas leis. Nós sabemos todos que os processos são demorados, são caros. Existe da parte dos próprios juízes, dos magistrados, dos juízes de segundo grau, uma formação jurídica que tende a privilegiar o interesse privado. O direito brasileiro ele é um monumento jurídico à defesa de interesses privados. Ali, em termos de justiça, eu acho que há basicamente duas coisas. A primeira é realmente a absoluta falta de consciência dos magistrados em relação a esses problemas. Os processos dormem nas gavetas, como quaisquer outros processos. Os magistrados brasileiros sobrecarregados me parecem que não percebem a necessidade de que eles julguem casos exemplares, casos que sirvam para demonstrar à sociedade que certas coisas não podem acontecer. Um primeiro problema, eu acho que se situa dentro da esfera do Estado. Em primeiro lugar, a partir do próprio Poder Executivo, a partir dos governos. Isso acontece principalmente porque, na verdade, primeiro porque o Estado é muitas vezes o principal degradador. Quando constrói barragens, quando constrói vias expressas, ele muitas vezes desrespeita a própria legislação ambiental, não realizando estudo de impacto ambiental, passando por cima de toda a lei. Segundo, porque quando não é o próprio Estado, são interesses poderosíssimos do grande capital. Eu penso que a sociedade também precisa se desfazer de algumas mitologias para ela ter uma participação mais eficiente. E a mais nociva de todos é a mitologia de que todo governo é, por definição, incompetente e corrupto, assim como todo governante, e que a sociedade é, por definição, competente e muito ética. Isso não é necessariamente verdadeiro. Tem muito governante competente e honesto, e tem muita incompetência na sociedade também, que reivindica muito, mas não é capaz de apresentar propostas concretas, projetos concretos. Sonega impostos, não está disposta a partilhar do custo de implantação de todas essas coisas. Diante de uma Bahia maravilhosa que os senhores têm aqui no Rio de Janeiro, eu tenho que dizer o seguinte: o espaço litorâneo, a praia, ela não vai se conservar um bem comum do povo, como diz a lei de gerenciamento costeiro, como diz a nossa Constituição Federal, simplesmente porque eles disseram, se cada um não lutar para que esse bem, praia, terrenos de marinha se conserve como bem de uso comum, o que nós vamos ter sempre? Nós vamos ter ocupação através da especulação imobiliária. Então é uma grande ingenuidade ou fantasia achar que a edição de uma lei sozinha resolve o problema. Ela resolve no seguinte dado: se não houver a lei, o juiz não tem um instrumento para guiá-lo. Não podemos acabar com a natureza, pois sempre precisamos dela. Sem ela, nossa vida corre risco. Vamos acabar com isso, vamos dar um aviso. Por favor. Apesar de todas as dificuldades, os casos mostrados nesse vídeo e muitos outros em todo o país demonstram que já existem pessoas em todos os quadrantes da sociedade, militantes de associações de moradores e de entidades ambientalistas, operários, especialistas, legisladores e funcionários e administradores públicos que estão dando corpo e vida à legislação ambiental. Essas pessoas só puderam participar e intervir nos conflitos porque, a partir de sua prática social, passaram a conhecer as leis existentes, que abrem ricas possibilidades de ação. Isso demonstra como é fundamental que a educação e a informação sobre o meio ambiente sejam disseminadas em todos os níveis da sociedade. Assim, muito pode ser feito desde já. Mas o meio ambiente só será protegido como um direito das populações no quadro de uma ampliação e consolidação dos direitos da cidadania. A questão social e a questão ambiental estão indissoluvelmente ligadas. O meio ambiente só poderá ser integralmente preservado quando a pobreza for erradicada do país.
Agora que vocês assistiram ao vídeo, vamos ver qual é a atividade dessa semana, semana 2. Na semana 2, vocês deverão organizar uma pesquisa-entrevista com pessoas próximas. Pode ser feito por telefone, por WhatsApp, envolvendo o tema Rio Paraguaçu e a poluição. Após a coleta das informações e dos dados, vocês deverão compilar o resultado através de um vídeo. Boa sorte, bons estudos, vamos lá! Agora que vocês assistiram ao vídeo, vamos ver qual é a atividade dessa semana, semana 2. Na semana 2, vocês deverão organizar uma pesquisa-entrevista com pessoas próximas. Pode ser feito por telefone, por WhatsApp, envolvendo o tema Rio Paraguaçu e a poluição. Após a coleta das informações e dos dados, vocês deverão compilar o resultado através de um vídeo. Boa sorte, bons estudos, vamos lá!